Olá, Ricardo. Olá, rádio ouvintes da Rádio Atrativa. Bom dia a todos. Bom dia também, meus seguidores do meu canal do YouTube. É uma alegria, um prazer estar sempre aqui falando, discutindo com o meu amigo Ricardo, discutindo com você que acompanha o programa sobre finanças. Hoje nós vamos falar sobre o tarifácio. Só para recordar, só para lembrar, o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, resolveu ampliar as tarifas de importação, criar tarifas adicionais de importação para diversos países pelo mundo, né? Para ser mais preciso, são 185 países que estão na alça de mira dos Estados Unidos no sentido de ampliar, de criar essa tarifa adicional de importação, cujo objetivo é, de alguma forma, restringir a entrada nos Estados Unidos desses produtos desses países. Os Estados Unidos, aí, sobre a presidência do Trump, resolveu dividir essas tarifas em dois tipos de tarifas, só para recordar, tá? Nós temos as tarifas chamadas de tarifas abrangentes, que são aqueles países que vão ser cobrados deles a um adicional de 10%, aí está incluído o Brasil, está incluído a Argentina, está incluído aí a Nova Zelândia, diversos países pelo mundo, tá certo? Vai cobrar em média 10%, além da tarifa tradicional já prevista de importação. E temos também os países que eles chamaram ou classificaram de tarifas recíprocas. Esses países que estão enquadrados como tarifas recíprocas são aqueles que o Trump e os Estados Unidos estão entendendo que estão cobrando mais dos Estados Unidos, que penalizam os Estados Unidos, né? De alguma forma, tornam os Estados Unidos dependentes. Esse é o discurso, né, político e econômico que os Estados Unidos, obviamente, colocam, tá? Nessa linha aí nós temos a China, nós temos o Vietnã, nós temos Canadá, México, Camboja, né? Lembrando que o Canadá e o México já foram cobrados anteriormente, tá certo? Então é importante que a busca, na verdade, dos Estados Unidos, com esse tarifaço, só para esclarecer os nossos radio-ouvintes, para esclarecer também aí os nossos seguidores, eles estão relacionados a um déficit que os Estados Unidos alega que tem em relação à importação do mundo. Os Estados Unidos alega que ele importa mais do que ele exporta. Isso gera um déficit na balança comercial americana de algo em torno de 1,2 bilhões de dólares. Também faz parte da alegação dos Estados Unidos, tá certo? Essa questão aí que envolve, como é que a gente vai colocar? Que envolve esses países, né, que ele chama de, que eu estou chamando aqui de tarifas recíprocas, que são países que, segundo o Donald Trump, eles cobram muito alto dos Estados Unidos para importar produtos americanos. Para vocês terem uma ideia, dentro dessa linha, fazendo uma pesquisa aqui, a gente viu que, por exemplo, a China cobra, em média, 67% para importar produtos dos Estados Unidos, tá? Por isso que a tarifa recíproca deles, de tarifa adicional de importação, vai gerar na faixa de 37%. O Vietnã, para vocês terem uma ideia, cobra dos Estados Unidos 46% aproximadamente. Aliás, 90%, e os Estados Unidos pretende cobrar adicional deles de 46%. Né? Então, assim, é importante esclarecer que houve essa classificação. Para vocês terem uma ideia, os países com tarifa abrangente, né, esses que estão cobrando na faixa aí de 10%, entrou em vigor no dia 5 de abril, as tarifas, e para os países que são chamados aí de tarifas recíprocas, as taxas entraram em vigor no dia 9 de abril, né? Ou seja, semana passada. Isso gerou um burburinho todo, né? Então, o primeiro ponto, só para chamar a atenção, o Trump está chamando esse dia 5 de abril, esse 9 de abril, de dia da libertação dos Estados Unidos. Só que a coisa, gente, não funciona muito bem desse jeito, como obviamente o Donald Trump gostaria. Para vocês terem uma ideia, imediatamente muitos países determinaram cobranças de tarifas recíprocas, aumentar também a cobrança de importação de países dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a China, né, imediatamente ampliou a taxa dela também de importação para o mesmo nível. Trump quis engrossar com a China, dizendo que se eles não abaixassem, que ele aumentaria para 104%, e ele fez isso, aumentou para 104%. Então você vê que virou uma guerra comercial, né, entre Estados Unidos e China. Importante chamar a atenção que já vivemos diversos momentos de guerra, né, no mundo aí, com Rússia, Ucrânia, com o grupo lá rebelde lá
né, ligado aí à Palestina, não necessariamente a Palestina, né, mas o grupo Hamas, né, com Israel. Vivemos diversas guerras ali na África, e para não bastasse isso, agora é uma figura de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, que é ruim para o mundo, tá, gente? É importante chamar a atenção que isso não é bom para ninguém, não. Uma guerra comercial de dois gigantes, as duas potências econômicas do mundo, isso pode representar um problema muito sério para o mundo. Inclusive, eu vou fazer menção histórica aqui à Grande Depressão que o mundo viveu em 1929, 1930, com uma situação muito parecida, porque os Estados Unidos, naquela época, começaram também a ampliar as taxas de importação, buscando um protecionismo interno. Também houve, claro, problemas nas bolsas de valores, credibilidade, a falta da questão do lastro das negociações internacionais, né? Os países não tinham reservas, mas independente disso, gente, tem que entender que os Estados Unidos, pelo dólar ser uma moeda internacional, então qualquer medida dessa ou medidas pesadas como essas, consequentemente, vão sim afetar a China, vão afetar o mundo, vai afetar o Brasil. Então, o que eu estou trazendo hoje como informação? A gente percebe claramente, né, trazendo a notícia aqui bem atualizada, data assim, dessa segunda-feira, dia 14 de abril, né, que o secretário lá do Tesouro americano, o secretário do Donald Trump, resolveu suspender, por ter ideia, a essa tarifa adicional de produtos chineses de forma temporária, especialmente aqueles ligados a produtos eletrônicos. E aí vale uma explicação, Ricardo, vale uma explicação, rádio ouvintes, sobre a própria questão política envolvida, né? O que é importante destacar? Todo mundo lembrar da posse do Donald Trump, não teve muitas autoridades internacionais, mas todos os donos daquelas empresas chamadas Big Techs, que são essas empresas de tecnologia pelo mundo, nós temos aí a Meta, que a gente conhece, que é a dona do Instagram, que é a dona do Facebook, não é isso? Do WhatsApp. Nós temos também o próprio Elon Musk, né, que é proprietário de empresas de veículo, mas da Tesla, mas também tem empresas de tecnologia, ele é da Rede X, inclusive ele é secretário do Donald Trump. Tivemos também o pessoal lá que é dono do YouTube, ou seja, tivemos diversos, né, donos de empresas, de Big Techs, dessas empresas de tecnologia, que apoiaram o Donald Trump, inclusive mudaram as regras do jogo do acesso lá nos Estados Unidos das suas redes, permitindo inclusive abertura para falar o que quer, independente da ideologia, independente do que acredita. É uma questão até para a gente discutir no debate de sábado, mas bom, eu queria só chamar a atenção para isso. Esses proprietários das Big Techs, o que eles fizeram? Automaticamente a pressionar o Trump, e o Trump recua. Mas por que ele recua, gente? Ele recua porque automaticamente, ao onerar a importação de produtos tecnológicos que vêm da China, o Trump está indiretamente comprometendo as empresas, as Big Techs, essas empresas que eu citei agora há pouco, desses proprietários, que obviamente pressionaram o Trump a recuar. E o Trump faz uma menção, através do secretário dele, de uma suspensão temporária dos produtos chineses. Eu, particularmente, aqui entre nós, eu acho que o Trump já começou a arregar. Ele fez isso, não sei se vocês vão lembrar, no primeiro mandato dele, também suspendeu o aumento de muitas coisas, gerou maior confusão no mundo, mas ele também teve essa questão de teve que voltar atrás. Porque a gente tem que entender, gente, que por mais força que os Estados Unidos têm, e tem, do ponto de vista da economia mundial, do ponto de vista do dólar, que é hoje uma moeda internacional, né? E isso é bom para os Estados Unidos, porque isso gera credibilidade para a moeda deles, mas ele não pode ser o presidente do mundo, Ricardo, e a gente tem que chamar essa atenção. Então não adianta ele avançar, querer tributar 185 países, criar essas tarifas adicionais e achar que isso vai ficar por aí. A China, como uma potência econômica, foi lá, já bateu o pé. Nós vimos o caso do Brasil, o nosso governo ainda não quis bater o pé. Eles estão usando o nosso presidente Geraldo Alckmin, que é muito jogo de cintura, né, para conversar, está negociando. Ele também é, só para lembrar, além de vice-presidente da República, ele é ministro da Indústria, Comércio e Comércio Exterior. Então, ele está negociando a tarifa do Brasil, até considerando aí, né, gente? Foi uma tarifa baixa de 10%. Você vê que tem o Milei na Argentina, que é trampista desde o início, teve a mesma taxa, não teve uma vantagem nenhuma. Tem outros países pelo mundo também com taxa de 10%, mas está negociando. O próprio Congresso do Brasil
talvez até nesse momento, nesse calor, deu autorização para o governo federal poder, inclusive, de uma forma recíproca, aumentar as tarifas. Mas o nosso governo, de uma forma de jogo de cintura, uma forma política, para isso não comprometer a economia, resolveu negociar, e está certo, né? Agora, um ponto que é importante destacar, gente, que isso afeta a vida da Dona Maria, do seu José, do seu Joaquim, como o Ricardo gosta de colocar, né, Ricardo? É importante chamar a atenção que esse aumento, né, embora eu tenha discutido anteriormente falando que ele não gera imediatamente no mundo inflação, me preocupa mais a recessão, mas dentro dos Estados Unidos, Ricardo, isso gera inflação, porque automaticamente quem paga a tarifa de importação adicional é quem consome. Então, no caso, quando o Trump aumenta as taxas, cria essas tarifas adicionais, é o consumidor americano que, se precisar comprar esses produtos do mundo que são importados, como aço, como alguns produtos primários, como os eletrônicos da China e por aí afora, eles vão ter que pagar mais. Ao pagar mais, estão aumentando o preço, porque ninguém banca sozinho isso. Geralmente quem importa é lojista, é revendedor, que vai aumentar e vai cair no bolso do consumidor americano mais caro. Isso gera, sim, uma inflação, tá? Só para chamar atenção. Inflação essa que, se persistir, pode vir a tornar-se numa recessão, né? Inclusive, outro dia, o presidente do Banco Central americano, tá? É importante chamar atenção disso, porque nos Estados Unidos, a exemplo do Brasil, tá? Ele tem ele tem um banco central que é independente, tá? Que é responsável pela gestão da economia americana, tá certo? E ele, obviamente, né, o atual presidente do Banco Central americano, né, acho que é Rafael Bostic, né, ele mandou um recado pesado para o próprio governo, falando que, se automaticamente gerar uma recessão, ele automaticamente vai ter que aumentar as taxas de juros. Então, se gera aumento de taxa de juros, gera inflação, nós estamos falando de um cenário de recessão, um cenário extremamente negativo. Então, é importante a gente chamar atenção para isso, para justamente mostrar que, obviamente, né, eu falei que automaticamente o pessoal precisa, né, ficar atento, né, que isso é ruim, né? Isso é ruim. Então, é importante chamar atenção, falei do presidente aqui do Banco Central, o Rafael Bostic, na verdade ele é presidente do Federal Reserve, lá de Atlanta, tá? O presidente global, vamos assim dizer, americano do Fed, ele chama Jerome Powell, tá? Importante chamar a atenção disso. E ele falou que vai ter que tomar medidas pesadas se isso vierar. Então, eu estou falando, gente, nós estamos virando uma escalada econômica que pode comprometer os Estados Unidos. E aí, gente, não adianta. Comprometer os Estados Unidos, compromete o Brasil, compromete o mundo. Então, a gente precisa acompanhar os novos capítulos dessa história, dessa novela, né? Trump já está recuando, eu acho que ele não vai sustentar muito tempo essas tarifas, talvez aqueles países que não agirem, que não buscar negociação. Então vamos acompanhar, e que só dá uma atualizada aí na turma, tá, Ricardo? Importante todo mundo saber disso, tá bom? Agora eu queria aproveitar, mudar de assunto, né? De economia, nós estamos aí na semana maior para os católicos, né? Semana que se celebra a Semana Santa, que faz memória, né, da paixão, morte e principalmente ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um momento importante. No próximo domingo teremos aí o domingo de Páscoa. Páscoa nos remete, né, obviamente, a uma transição, né? Páscoa é um momento importante, que é um momento que lembra a ressurreição, né, de Jesus Cristo, né? E muito mais importante do que preocupar, né, com o coelhinho da Páscoa, né, como as crianças gostam, chocolate, não tem nada contra, tá? Importante chamar a atenção disso, não tem nada contra, mas importante entender que a Páscoa, ela celebra, sim, a ressurreição, né? E é um momento de passagem, é um momento de transição, de transformação, né? Então eu gostaria de pedir, né, de automaticamente recomendar a toda a população, não só os católicos, mas também os evangélicos, os espíritas de nossa cidade, né, e outros, né, cristãos de uma forma geral, que tenham oportunidade, né, nessa Páscoa, nesse momento aí de congraçamento, de fazer memória da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, possam, né, entrar em harmonia, possam se perdoar mais, se aproximar mais, apesar, né,
das dificuldades, apesar de tudo aquilo que a gente, né, sabe que às vezes não é fácil, mas é importante entender que Páscoa é uma passagem, então é uma oportunidade de mudança. Sei que muitos católicos aí ao longo dessa quaresma, que vai terminar essa semana com a Semana Santa, fizeram muitas promessas, fizeram muitas penitências, fizeram muitos jejuns, mas o jejum, a penitência, ela não tem fundamento se chegar no sábado, aleluia, e a gente estourar as aleluia e acabar tudo. Na verdade, tem sentido quando você te propõe, na verdade, uma mudança de vida. Então, essa que é a ideia da Páscoa. Quero aqui desejar aos nossos radiovintes, também aos meus seguidores aqui do YouTube, a você, Ricardo, de uma forma particular, à sua esposa, aos seus filhos, a todos que nos acompanham aqui, ao dono da rádio, né? Geral, de família, todo mundo, uma feliz Páscoa e que seja uma oportunidade não só de passagem, mas de reflexão no Cristo que um dia sofreu, que um dia foi morto, que um dia foi, né, como é que dizer, sofreu a paixão, foi morto, né, por nós, em função dos nossos pecados, mas que nos redimiu através da ressurreição dele. E que essa ressurreição represente uma mudança de comportamento de vida em todos nós. Um grande abraço a todos e até mais.